Sejam bem-vindos novamente ao Nerdverso Cast. Voltamos para falar do último episódio de The Boys, sobre o encerramento da série. E sim, nas últimas semanas aí vocês notaram que a gente parou de soltar as análises, porque hoje também é o fim do Nerdverso Cast. A gente decidiu se reunir pela última vez, então, para fazer o nosso The Last Dance. A gente fala mais sobre isso no final, porque agora eu quero saber de ti, Doutor Diegueira. Tá feliz com o término de The Boys? Fala, galera. Fala, Leandro. Cara, eu tô feliz que acabou. Graças a Deus. Acho que o último episódio não foi o que eu esperava em termos de qualidade, assim, mas na verdade até que foi legalzinho. Eu até achei legalzinho o último episódio. Na verdade, o problema pra mim já vinha antes, né? Já vinha desde a quarta temporada, que foi um grande filler, uma grande enrolação. A quinta, que era a temporada final, já veio anunciando a morte, né? Lenta ali, devagarzinho, ela já veio mostrando que não ia fazer nada muito ousado, tava se enrolando de novo, então até que foi bom esse último episódio. Eu vou te falar assim que das duas últimas temporadas esse episódio foi uma das melhores coisas que a gente teve, porque não teve nada de muito bom nas últimas duas temporadas. Teve só enrolação, medo de matar os principais, medo da história avançar drasticamente. Então, eu até que gostei. O último episódio eu até que gostei. Assim, ó, eu não sei se chega a ser um episódio ruim, mas pra mim é totalmente decepcionante ver a série acabar desse jeito. É uma temporada decadente pra mim. Se a gente for comparar aqui, ó, Stranger Things, mas é muito. Stranger Things foi muito melhor o final de temporada. Eu acho que nem Game of Thrones me entregou algo tão broxante como The Boys me entregou. Os cartazes de marketing da temporada final, eles foram bem melhores do que a série. Pô, essa semana soltaram um cartaz do Pátria. Ele tava na Casa Branca, assim, e um monte de super-herói atrás dele, fazendo uma alusão às HQs, né? Mas só alusão, né? Porque na Casa Branca, na VOT, esses são os lugares com menos pessoas trabalhando no mundo inteiro de The Boys. Então, cara, The Boys atingiu o auge nas duas primeiras temporadas e depois se sustentou muito no carisma, na atuação do Anthony Starr. Ele carregou assim, ó, praticamente sozinho essa série, nessa enrolation, né? Nessa atuação primorosa que é o Homelander. Eu vou sentir falta do Homelander, isso eu te garanto. Mas eu acho que o grande problema é o senhor Eric Kripke, né? Eu acho que o roteiro dele é um roteiro safado. Era só colocar nesse final aí um Capitão Pátria em fúria, surtando, que é o que ele promete há 3 temporadas. Tinha que ser um Capitão Pátria pirado, matando geral, pra ter um episódio no mínimo decente, né? Então a gente passou quase 2 temporadas de The Boys, mais Gen V ainda, falando do vírus, que no final não serviu pra nada. O vírus foi só uma ameaça, foi praticamente um filler. Né? Então se preparem que hoje estou aqui para destruir The Boys, Diegueira. Beleza, beleza. A gente gosta, a galera gosta bastante. É sempre divertido. Eu não tô com tanta raiva assim, mas acho que os teus argumentos são bem coerentes e realmente, né, o vírus ficou muito. Prometeu tudo e não entregou nada, né? O vírus ficou só realmente na ameaça, ficou só no. Tu acha que eu não te dou ali? Né? Abraço aí pro meu grande amigo Marcito Castro, comediante aqui do Rio Grande do Sul, que sempre fala essa frase, né? Tu acha que eu não te dou ali, mas ficou muito na ameaça, né? Vem, bota contra, e aí, qual é que vai ser? E aí, ó se eu quisesse, ó. E cara, não aconteceu nada, né? O máximo que aconteceu foi ali uma pseudomorte ali com o Soldier Boy. Claro, uns NPC nada a ver, morreram junto ali, mas o Soldier Boy ali e tal, e ainda voltou, então esse vírus aí ficou uma função. O V1 foi um pouco mais legal do que o vírus, né? O soro foi um pouco mais interessante, a busca por ele, mas também nesses últimos capítulos ficou uma enrolaçada que eu achei bem boba, assim, nos últimos 2 capítulos ali, especialmente o 6, o 7, que ficou tipo assim, fulano tem o vírus, tem o soro, vamos atrás dele. Não, eu não tenho, mas tenho certeza que a fulana tem. Tá, então vamos lá atrás dela. Tá, mas tenho certeza que não tá comigo, mas tá com ele. E ficou uma bobagem assim, cara, ficou muito chato isso, eu comecei a ficar muito de cara com isso, tá ligado? Não tá comigo, tá com ela. Tem que ir lá na Gold agora. Não, tem que ir lá no Edgar. Agora tem que ir lá no tal lugar. Não, mas não tá lá. Tá em outro lugar, né? Então, Tá louco. isso aí foi meio palha. Mas isso aí foi Tá. antes, entendeu? Assim, pra mim, Sim. a coisa foi se destruindo muito antes, né?
Com certeza, por isso que eu digo que é uma temporada decadente pra mim esse episódio. É que o episódio ele enterrou de um jeito assim que não consegue me trazer nada de amor pra série. Eu separei alguns tópicos aqui, Digueira. Então, o primeiro tópico é Kimiko, que eu quero falar sobre ela, porque esse episódio que mostrou ela muda, cara, é uma personagem perfeita. A pior decisão dessa temporada foi fazer Kimiko falar só pra dizer um monte de piada sem graça. E o pior, agora sim, eu quero entrar nesse detalhe aqui, ó. Eles literalmente introduziram no último episódio a Kimiko com poderes de Soldier Boy, tá ligado? E aqui entra a minha outra crítica, que a temporada inteira perdeu muito, mas muito tempo, falando de Soldier Boy, desenvolvendo o personagem dele, pro cara nem aparecer nas séries finale, né? Então, a última cena do Soldier Boy é ele tomando um mata-leão e indo lá pra cápsula de criogenia. Cara, depois de desenvolver um monte o personagem, pra que isso, Eric Kripke? Então, chega a ser ofensivo, porque eles perderam muito tempo dessa temporada no Soldier Boy, nessa fucking última temporada, cara, pra fazer um aquecimento pra nova série, pra preparar Voting Rising, que estreia no que vem. Cara, eu acho isso ridículo, Diego. Isso me irrita muito. Não, pra mim o que me irrita pontualmente foi o Mata-Leão safado. Não, o Mata-Leão ali foi falta de respeito com quem assiste a série, cara. Pô, ali o Eric Kripke se passou demais ali. Tudo bem, quer fazer o Homelander se indignar e vencer o Soldier Boy, até não me importo com isso, mas, pô, não de uma maneira tão ridícula assim, né, cara? Deu um mata-leão ali de briga dos alunos do 5º ano na escola, né, Leandro? Isso aí é o que acontece no intervalo ali quando os alunos brigam. Agora, não uma briga dos dois mais fodásticos que tem, né, cara? Então, ali eu achei ridículo, velho, ridículo. E quanto a Kimiko que tu falou, eu até não me importo muito com essa função dela falar e tal, embora eu entendo que é legal essa pegada. Era muito mais legal na primeira temporada dela não falar. Mas o que me incomoda mesmo é, mais uma vez, mas isso também não é novidade, isso tá rolando há um tempão, que é tipo assim, temos um problema gigantesco, vamos resolver muito rapidamente, tirando uma teoria do rabo e criando um negócio lá que os russos passaram décadas para criar, com laboratórios muito poderosos. A gente vai fazer aqui no galpão aqui de casa, aqui com um micro-ondas aqui, sei lá, tá ligado? Os caras vão fazer lá um negócio de radiação com urânio e pá. E uma outra coisa que me incomodou bastante, Leandro, foi o final, pra mim, assim, ó, vou te dizer que o Soldier Boy não me incomodou tanto, nem a Kimiko. O que mais me incomodou foi a Sábia. A Sábia, o final dela ali, eu achei o mais chato de aguentar, que foi perdendo muita coerência, sabe? No final, assim, ficou uma Sábia bem nada a ver, sabe? Assim, que ela virou simplesmente costura de roteiro, sabe? A personagem foi abandonada. Abandonaram a lógica da personagem, e ela virou totalmente costura de roteiro, ela só serviu pra isso. Então eu fiquei bem indignado. Até o plano dela, que queria lá que humanos e super se destruíssem, ela viveria no bunker, horrível, tá? Eu quero que der um ênfase na minha manopla aqui atrás, que ela representa o meu sentimento pra série, tá? Mas só pra voltar pra Kimiko, porque, pelo que eu lembre, o poder do Soldier Boy lá na 3ª temporada era avassalador, destruía prédios, e agora se resume ali na Kimiko, é uma fonte de energia mágica, sai do peito dela, não queima nem a roupa, não tem nenhum rasgão na roupa dela, não destrói nenhuma parede, nem nada, e só tira os poderes. Então eu acho o roteiro muito merda, sabe? Porque, tu falou, né, a Kimiko, ela foi provocada pela mana sábia lá, ficou falando mal do francês, tal, dela ficou mega com raiva. E daí, quando a Kimiko encontra a Capitão Pátria, que é o homem que matou o francês, cara, isso não desperta a raiva nela, ela fica incapaz de agir. Cara, só pra ter aquela cena bonitinha do francês lá, ver seu coração, não sei o quê. Então eu estou com raiva agora. Se eu tivesse poderes, Jegueira, eu teria destruído o meu computador na minha frente.
E outra coisa que me deixou muito indignado, Leandro, que pra mim é muito contrário à trajetória do personagem e do roteiro, foi o Soldier Boy entregando o soro pro Ah, Homelander, né, cara? Aquilo nada a ali ver, a gente foi... nem comentou isso, mas tiraram do cu que ele gosta, que ele ama a Tempesta, nunca falaram sobre isso, É... mudaram todo o script do personagem por causa de quê? De Voting Rising, da série que estreia ano que vem. Isso que me irrita demais nessa temporada. Aham. Então isso foi muito foda, assim, porque em certos momentos o Soldier Boy, não liga pra nada, foda-se, só fala ali das transas e das loucuradas que ele fazia. Aí daqui a pouco, meio que do nada surge um Soldier Boy ali, que tava aprisionado, sentimental, que, né, amava a Tempesta, né, a Clara. E aí, do fim, ele fica indignado com o Homelander, né? O filho dele, que ele tá cagando pro Homelander a vida toda, né? Em nenhum momento ele mostra afeição pelo Homelander. Ele tem nojo dele, tem desprezo. Aí, em um certo momento, eles estavam meio que trabalhando juntos ali, ele tava meio que aguentando o Homelander, até que ele, daqui a pouco, caíram naquela armadilha, né, da Sabe, ali onde ele viu o vídeo ali, a gravação. Aí ele ficou putaço com o Homelander, e aparentemente estava correndo na frente para achar o soro antes, né? O composto V1. Aí no final o cara vai lá e dá para ele o soro, tipo assim, cara. Aí nesse momento eu fiquei que nem a Sábia, né? Tipo, poxa, isso daí não tinha como esperar uma coisa tão tosca dessa. Não é o plot, né? Acho que o Eric quis fazer um plotzão, assim, né? Ninguém vai esperar por essa. Claro que ninguém vai esperar por essa bosta, né? Ninguém vai esperar que aconteça uma coisa tão ruim. Beleza, ó, próximo tópico que eu anotei aqui, vamos falar de Capitão Pátria. Agora eu vou me divertir. Agora eu vou me divertir. Quero começar pelo discurso que pra mim foi broxante. Ele sentadinho na Casa Branca, sozinho, 2 cameramen só. Achei tão sem graça, Diego. Eu sei que a série não tem orçamento pra colocar nele num estádio lotado, sabe? Mas que botasse num teatro, pelo menos, sabe? Pra fazer uma matança pra quem não apoiasse como Deus, tá ligado? Porque, tipo assim, ó, a série ficou nos preparando pra um puta massacre contra os descrentes e simplesmente não aconteceu nada. Assim, ó, o filho da mãe desgraçado do Eric Kripke, ele fez muito pior do que isso. Vamos pensar. Nesse último episódio aqui, Capitão Pátria, ele matou só uma. Eu disse só uma pessoa e ainda foi fora de tela que ele matou lá o dublê do Elon Musk, né? Levou pro espaço. Cara, só matou essa pessoa no último episódio, mano, né? E não contente com isso, o roteiro é tão ruim, mas tão ruim, assim, ó, o roteiro é tão merda que o Pátria, ele vai pro espaço e volta em 3 segundos. 3 segundinhos ele mata o otário rico lá, irrelevante e tal. E daí na luta contra o Bruto e o Ryan, ele esquece do poder de voar 3 segundos e não consegue sair voando daquela sala, Diego. Que roteiro do Eric Kripke é esse, Diego? Esse ponto que tu trouxe até não me incomoda, esse ponto final aí dos 3 segundos, isso aí não me pega, mas realmente é um dado forte pra caramba, né? O Capitão Pátria, no último episódio, o maior fucking vilão da série, só matar uma pessoa, sendo que, sei lá, em episódios às vezes bem menos importantes, digamos assim, de meio de temporadas anteriores, rolou matanças muito mais intensas. Então, realmente é broxante. O discurso, pra mim, tá ok, né? Ele era o discurso do All Father, né? E acho legal que no final ele vai mudar o discurso e tal. Acho meio tosco ele, junto do filho dele, lá no final, quando ele vai visitar o filho, querendo se entender com o filho ali, acho bem tosco, mas ainda não é algo que me incomoda profundamente, porque tem aquela certa profundidade do Capitão Pátria, que ele é um carentão idiota, né? Ele é um bobalhão, ele é um bobão, ele quer atenção, ele quer carinho, ele quer carência e tal. E aí ele, né, tenta bajular tanto o pai quanto o filho e tal. Mas enfim, não me pegou tanto ali, ele meio assim, querendo bancar o paizão, né? Acho que faria mais sentido ele chegar e pegar o guri pelo pescoço e arrastar o guri pra Torre da Vote, entendeu? Tinha que ser isso. Tinha que ser isso, né? Vai dizer. Então, aí estamos concordando nisso. E o guri, cara, assim, o filho dele, eu vou te falar que eu não me incomodei, não, cara. Eu gostei do guri na finaleira, assim, eu achei legal ali, o final do guri eu achei bom. É uma das poucas coisas que eu digo que eu gostei no episódio. Não, tipo, o problema pra mim é que esqueceram o Ryan a temporada toda.
Eu acho que tinham que dar, assim, foco no Ryan ao invés do Soldier Boy, porque é o Ryan que tem todo o problema ali com o Capitão Pátria, é ele que enfrenta o Capitão Pátria no final, ali, ele e o Brutus, né? Então, na verdade, ô Diegueira, olha só, pra mim, o Capitão Pátria tomou o V1 e parece que ele ficou mais fraco, Diego, sabe? Pô, cara, o V1 broxou o Capitão Pátria. No primeiro episódio, o laser dele corta a Kimiko no meio. E agora o laser do Pátria, essa luta assim, e só empurrava as pessoas. Que luta é essa? Que laser de V1 é esse, cara? Eu não entendi, sabe? Essa luta pra mim foi anticlímax. Tinha que estar Luz Estrela junto, tinha que estar o Soldier Boy, tinha que estar o pessoal do Gen V, todo mundo junto, pra mostrar o Capitão Pátria como uma grande ameaça. Podia ser naquela salinha mesmo, porradaria, uma coreografia boa, sabe? Mas o orçamento é tão baixo, que a Casa Branca lá foi construída com o mesmo material da Vila do Chaves. Então, em momento nenhum, esse Homelander botou medo em mim. Isso que me apavora, sabe? Então aquela luta dos dois estava muito broxante ali. E dito isso, digo mais. Eric Kripke, eu te odeio Eric Kripke, covarde, ele tinha que ter matado o Leitinho, tinha que ter matado o Kimiko, Mana Sábia. Os caras conseguiram tornar o Pátria um vilão ridículo com esse roteiro que eles almejaram um final feliz pra The Boys, sabe? Uhum. Não, realmente. Ali eu até não tinha percebido tudo isso, mas agora te ouvindo e imaginando seria bem mais legal de ver uma batalha bem mais épica, né? E um Pátria quase invencível. O Pátria com V1, cara, ele tinha que ser mais ou menos o que foi o Sentinela no filme dos Thunderbolts. Que, tipo assim, cara, ninguém venceu ele, né? O máximo que conseguiram foi convencer a mente dele a se acalmar, mas ninguém venceu ele e não chegaram nem perto de vencer ele. Então, tipo, seria isso, né? O Pátria com o V1, ele tinha que estar nesse nível de invencibilidade, de diferença, sabe? E na verdade, eu não vi da mesma forma que tu viu, mas uma coisa me incomodou de maneira muito similar, que foi o quê? Foi o Bruto batendo nele como se os dois estivessem no mesmo nível, né? Sim, tipo assim, cara. como se os dois estivessem no mesmo nível, tá ligado? Então, tipo, a Kimiko ficou uma coisa tosca ali. Ela se levantava e apanhava dele, se levantava e apanhava. Tá, tudo bem. Faz sentido o que tu falou, né? O laser realmente era pra causar um estrago muito maior. Mas o que mais me incomodou foi o Bruto ali, batendo de frente com ele, aguentando a porrada. Tipo, não, cara, mesmo o Pátria sem o V1, ele já é superior ao Bruto. Com o V1, ele devia ser esmagadoramente superior ao Bruto. Né? E aí o Bruto sozinho ali, cara, então realmente ficou complicado. Quando chegou o Ryan, tá, entendi a pegada, né? Uau, agora teremos um reforço de peso. Não é um reforço de peso porque o Ryan apanhou muito do Pátria sem o V1, né? Então, teoricamente, não era uma grande ajuda. Sim, mas, foi pelo visto, era o que o roteiro permitia, né? E aí, seguraram ele ali e, assim, de novo, né, cara? Só o Bruto ali e o Ryan segurando o Pátria. Que porcaria de V1 é esse, né, cara? Esse V1 aí prometeu tudo, não entregou nada. E você acha que esse V1 ele só te dava a capacidade de não envelhecer? Acho que esse V1 aí era só não envelhecimento. O V1 surgiu só pra acabar com a ameaça do vírus, sabe? O vírus ficou 2 temporadas de Envy, 2 temporadas de The Boys, daí o V1 resolveu o problema, né? O vírus morreu agora, tem o V1. Sabe? Então, eu entendo que o orçamento de série não é igual de filme, não liberaram tanto orçamento aí, mas dava para fazer um roteiro melhor aí. Talvez gastaram bastante dinheiro contratando o Samuel L. Jackson para fazer a voz do Tubarão, né? Para quem não sabe, o Samuel L. Jackson é o tubarão que fala com profundo lá, mas eu fico, tudo que tu falou, Diego, me faz pensar assim que o roteirista, ele queria ser mais filosófico assim, tipo, as intenções realmente, é o que tu disse, o Homelander talvez não era a intenção dele causar destruição, ele não queria matar todo mundo para governar, sabe? Ele queria essa conexão humana que tu falou, então toda a ideologia dele se baseia nas pessoas temerem ou venerarem ele. Só que no momento que o episódio começa fazendo piada de bunda de anos lá, cara, a parte filosófica vai pro lixo, né? Eu quero ver daí porradaria e morte, sabe? É isso que eu queria ver de The Boys, não me mandar uma coisa filosófica sobre a vida. Então, claro, o final podia ser muito pior, tá? Se deixassem o Pátria vivo, sem poderes, nossa, eu acho que esse é o pior dos cenários possíveis. Então, o Bruto cravando lá o pé de cabra e tal, destroçando a cabeça dele, do Homelander ao vivo, nossa, show! Só que
tudo que veio antes, né? Então, essa parte do pé de cabra é como se fosse uma cobertura gostosa e a luta era o bolo mofado, tá ligado? Né? Ainda me pergunto, Diego, como é que aquela câmera ninguém pisou em cima, nenhum raio destruiu, ninguém rasgou um fio ali, ficou passando ao vivo o tempo todo, Diego? Sim, sim, sim. Realmente, mais um grande furo aí. Eu confesso que também ali o final do Bruto não achei que teve a intensidade que merecia, né? Pô, o Bruto é um baita personagem, eu achei que o final foi meio bobinho ali, aquela conversa dele com o Hughie. Chegaremos lá. Antes disso, Diego, O que tu quer que eu te porque vamos guardar o Bruto pro final. Tá. Eu quero saber da galerinha de Gen V, Diegueira, sabe? Porque para que serviu Gen V, né? Eles ainda anunciaram que Gen V a série foi cancelada durante a reta final de The Boys. Eu achei um desrespeito isso, tá ligado? Pra quem acompanhou a série Gen V. Então, criaram em Gen V todo um cenário que a Marie Monroe e o Pátria, os dois surgiram do projeto Odessa. Então, a Marie é mega poderosa lá. E eu não consigo aceitar o fato, assim, de não usarem a Marie pra deter o Pátria, Diegueira. Cara, esse roteiro me fez odiar muito a Luz Estrela. Não faz o menor sentido a Luz Estrela levar Leitinho e Hughie pra enfrentar o Homelander e ela se preocupar com a vida da Marie Monroe, que é mega poderosa, que foi vendida como uma super fodástica. Ela conseguiu ressuscitar uma pessoa na temporada de Gen V, tá ligado? Usando o poder do sangue. Então, o Gen V serviu pra a gurizadinha ali, virou babá pra levar o pessoal lá pro Canadá. Cara, tipo assim, eu só de lembrar eu fico mais louco com esse final de temporada, assim. E lá no final, Diego, quando o presidente ligou pro Hughie eu quero que tu lidere uma força-tarefa aqui. O Hughie tinha que ter indicado, então, pro presidente falar com o pessoal de Gen V, pelo menos para dar um fechamento para essa trama, porque ficou em aberto e a temporada cancelada. Cara, que demais isso, Leandro. Acho que eu nunca vi o Leandro tão brabo em um podcast junto comigo. O cara chegou aí pra uma nota da voz aí que eu nunca tinha visto. Foi ficando agudo. Assim. O cara tava muito bravo. Mas faz muito, muito, muito sentido. E, cara, tem toda razão. Não faz sentido não colocar a Marie Monroe na luta contra o Pátria, se foi levantada toda essa bola dela aí como, né, a possível sucessora dele, né, teve a mesma criação, então realmente é muito tosco isso, é ridículo, cara, ridículo. O que eu ia te falar, cara, agora eu me esqueci, mas segue daí que daqui a pouco eu me lembro, daí eu interrompo. Eu tô falando demais, comenta aí o que achou do Profundo, que depois eu vou xingar essa parte também, pra não ficar xingando toda hora. O Profundo é um bosta de personagem. A série inteira ele é um NPC que ganha tempo demais de tela. Nunca foi um personagem legal. Em alguns momentos ali dava pra se dizer que a gente esperava alguma coisa dele, mas o tempo todo ele foi um personagem assim, ó. É como se fosse um figurante amigo do diretor que tá o tempo todo ali junto fazendo várias cenas. Na minha opinião, o Profundo é uma porcaria de personagem e não sei como que durou tanto tempo assim o Profundo. Não sei. Tem amizade na produção, só pode, cara. Na minha opinião, a minha opinião é a opinião do Pátria naquela última fala que o Pátria faz pra ele, sabe? Tipo, ali o Pátria meio que resumiu o que é o personagem Profundo em toda a série. Só que assim, pra mim é como se o Pátria estivesse falando isso pro Eric Kripke, né? Porque, cara, que personagem nada a ver. Aí tá, ok, achei legalzinha a morte dele ali, mas também eu queria ver mais isso, né? Eu queria ver, sei lá, um tubarão pegando e erguendo ele pra cima e mastigando, sabe? Ele tentando fugir, as piranhas pegando. Foi uma coisa muito rápida, assim. Foi só um tentáculo ali, sabe? Que pegou ele. E aqueles tubarões que ameaçaram, então podia tanta coisa acontecer, sabe? Uma enguia dar um choque nele, sanguessugas, cara, podia tanta coisa legal. E aí ficou tinha que ter mais sofrimento. Foi meio decepcionante a morte, porque ela foi rápida. Foi né? Foi bem rapidinho. Mas podia ser pior. Eles podiam ter deixado o Profundo vivo pra ele aparecer lá no spin-off The Boys México, que dizem que vai ter, tá ligado? Então,
A luta com a Luz Estrela achei bem fraca, bem sem graça, né? Eu acho que ela tinha que ter metido a porrada nele, assim, deixado ele todo ferido, e daí o Profundo ele se sentir obrigado a entrar no mar pra pedir ajuda, né? Mas não, a Luz Estrela deu um poderzinho lá, o cara voou pra água, chegou a Lula, matou ele, o povo ali matou ele e acabou. Muito rápido, eu acho, assim. Nem deu emoção, sabe, Diego? Sim, sim, sim. Realmente foi bem rápida. Mais uma vez, uma luta broxante pra um final de temporada, né, cara? Pô, final de temporada, final do personagem. O cara tá desde o primeiro episódio da primeira temporada. Acho que é um dos poucos personagens que tá em todos os episódios. E aí, muita gente querendo que ele morra logo, personagem chato pra caramba. Sim. E aí E digo mais, a morte do Black broxante. Noir, mega decepcionante. Também. A morte do Black Noir foi praticamente a mesma pegada ali do Mata-Leão. Pra mim, a pior morte de todas. Morte não digo, né? Mas né, tirada de cena, assim, tirada do jogo, pra mim, a pior foi o Mata-Leão que o Soldier Boy levou. Aquilo ali foi ridículo. Mas, logo em seguida, vem essa mortezinha de nada aí do Black Noir, né? Black Noir, cara, que decadência do Black Noir, né? Que decadência. Era um personagem muito irado, cara. A primeira e segunda temporada era um baita personagem. A gente adorava o Black Noir. Cara, ele era muito temido, sorrateiro, furtivo, tirador de elite, porrada comia com ele. Virou uma porcaria de personagem no final e teve uma morte ridícula. Não, assim, ó. Vamos pro Bruto, vamos falar do Bruto agora, Diegueira, porque os últimos 15, 20 minutos aí do episódio tentaram criar um arco de vilão pro Bruto pra depois matar ele. E o roteiro é tão foda-se, Diego, que a gente, assim, ó, simplesmente tem um corte da Casa Branca pro pessoal lá comemorando na casa deles a vitória. Tipo assim, ó, do Neida, a Casa Branca não tinha nenhuma defesa, Capitão Pátria era o único problema, então o pessoal saiu andando na Casa Branca e foi pra casa, sabe? Mas enfim, o que tu achou, cara? Porque, cara, eu fiquei triste com a morte do Terror, mas me explica assim, ó, como que o cachorro tem uma morte natural junto com a notícia lá que o Edgar, né, o Giancarlo Esposito, tá voltando pra VOT, como que essas duas informações enlouquecem o Bruto a ponto dele querer matar todos os supers, né? Assim, ó, eu acho que no mínimo tinha que um super ter matado o Terror, mesmo que seja sem querer, só pro Bruto ter um ódio mortal, mas ver o cachorrinho morrer de morte natural, cara, não entendi esse roteiro, Diego. Eu até entendo, mas o que custava, sabe, assim, ser um super pra matar o cachorro do Bruto? Tipo assim, ter feito isso amando do Pátria antes de tudo acontecer, sabe? Isso poderia ter acontecido, uma coisa pequena, podia ter até só um bilhetinho, tá com pouco orçamento, bota só um bilhete ali, sei lá, sabe? Foi o Profundo, foi o Pátria, lembranças do seu amigo Homelander, sabe? E aí o bicho morto ali, sem cabeça, sei lá. Mas não. É muito pesado. Pô, vai te catar, é muito pesado. Olha o que essa série faz, meu. A série teve briga de consolo, de vibrador. Tu tá preocupado com tirar a cabeça do cachorro. Mas, cara, eu achei muito simples, muito pequeno, mas ok, entendi. Ali isso não me incomoda. Isso aí eu. Mas beleza, ó, então, já. Quero ver se isso te incomoda agora. Eu tô indo aos poucos na construção do meu incômodo, Diegueira. Porque esse final é tão ruim, né? O Bruto lá se irrita, pega o vírus, vai embora. O Huey, ele vê o Bruto indo de carro com o vírus, né? E ao invés do Huey ir atrás da namorada que tem superpoderes e que voa, digamos, né? Isso, o Huey simplesmente vai sozinho atrás do Bruto. E ele foi como, Diegueira? Foi correndo, foi no Cooper, pegou uma bicicleta, ele vai até a VOT. Ninguém do grupo lá, né, Leitinho, Luz Estrela, Kimiko, sentiu falta de Bruto e de Huey, né? O Huey adentra a VOT, segurança zero, né? Tem um agente morto no chão pra encontrar o Bruto na sala do 7. Cara, eu achei essa construção podre, Diego. Sim. Não, é que, cara, eu não tenho. Eu tenho preguiça, assim, de ficar analisando isso que tu tá analisando, porque pra mim virou uma zoeira, cara. Assim, eu vou te falar assim, ó, primeira, pra mim o que já elimina toda a minha paciência pra ficar analisando como tu tá analisando esses detalhes de lógica é o seguinte, cara. Olha quem é que tava nessa temporada, tá? O Jim, o Sam, o Castiel, o ator que faz o Bob, que era amigo deles, que fez agora o presidente, o pai do Jim e do Sam, que é o amigo imaginário lá do coisa. Que apareceu também.
Sabe, tava todo mundo, era festão da firma, tá ligado? O Eric Kripke tá cagando, velho. Quando ele trouxe todo mundo, eu já pensei, o cara não tá muito preocupado em fazer um negócio bem feito. E assim, ainda assim, se fosse uma coisa muito boa de zoeira, uma zoeira muito legal e uma matança, um sangue, pelo menos preservava uma das características de The Boys, que é isso, né? Que é a loucurada e sangueira e coisa assim. Mas nem isso teve, sabe? Então, isso já vinha acontecendo. Então, eu não vou me dedicar tanto a analisar tudo isso que nem tu tá fazendo, porque pra mim é meio que esperado, sabe? Eu não esperava grandes coisas assim desse final, né? Pra mim tava tudo desenhado que seria desse modo que The Boys ia terminar. Não espero que The Boys tivesse um final absurdo, uau, absoluto cinema. Mas pelo menos mais respeitoso, né, cara? Pelo menos mais respeitoso. Esse final foi desrespeitoso. Mas não só o final. A temporada toda já veio desrespeitosa pra caramba, assim, né? Cara, quando apareceu o Seth Rogen naquele episódio lá do Sangue do Castiel, que zoeira aquele episódio, cara. Que zoeira aquela cena. Ali eu percebi, o cara perdeu o respeito. Quando eu vi aquele episódio, eu assisti e eu pensei assim, ó, acabou, velho, acabou. O Eric Kripke ele tá cagando pro roteiro dessa série. Quando eu vi aquela cena lá, que tinha toda aquela galera reunida, aquela zoeira daquele episódio lá, velho. Do McLovin. Do McLovin. Velho, quando eu vi aquilo lá, já era. Não tem como. Voltando pro Bruto aqui, aquela cena final, eu entendo, assim, que o Eric Kripke, né, o roteiro quis mostrar que o Bruto, ele tem consciência que ele não vai conseguir parar, né? Ele vai culpar, vai odiar pra sempre os supers, e ele vê no Hughie ali o último vestígio de sanidade, de humanidade. Então, o Hughie talvez é a única pessoa que pode impedir o Bruto de cometer um genocídio, então o Bruto tá forçando aquela morte. Tá ligado? Eu entendo que o Eric Kripke quis dizer isso. Só que essa transmissão, sei lá, a construção em volta é tão ruim que eles perderam tanto tempo nessa temporada com coisas sem importância que eu acho que essa morte foi meio vazia pra mim. Eu acho que ela não teve o impacto que merecia ter. Não sei se tu concorda comigo, né? Porque daí o Bruto morre e já corta pro pessoal fazendo piadinha no funeral. Então, é que nem tu tá dizendo, essa temporada foi uma grande piada. Sim, é isso, perfeito. Eu adorei a leitura que tu fez e é muito isso. Não teve a profundidade, o impacto, o drama que poderia ter tido, porque realmente veio de uma sequência muito atrapalhada de construções que estavam dando muito errado. Então tu não consegue receber bem essa morte dele. Tu nem fica, tipo, comemorando, que bom que morreu esse personagem. Aí o Bruto não é. O Bruto tinha que morrer mesmo, ele era muito sujo. Também tu não sofre pela perda dele, tu age com naturalidade e acho que não é isso que se espera de uma morte de um personagem tão importante no último episódio, nos últimos minutos, né? Então, é muito, muito fraco, e a sensação que eu tive foi exatamente essa, assim, de olhar a morte e pensar, poxa, só isso, cara? É sério que vai ser só isso? Então, é extremamente fraquinho isso. Outra coisa que eu queria te comentar, cara, eu gostei bastante, uma coisa que eu gostei muito, foi do Ryan não ficando junto com o Bruto, né? Porque poderiam matar o Bruto e fazer o Ryan sofrer com isso, sabe? Tipo assim, o Ryan ter aceitado e morar com ele, vamos tentar recomeçar, vamos tentar construir uma vida juntos, né? Vamos tentar começar uma vida nova. Seria uma possibilidade de final. Eu achei muito legal que o diálogo que o Ryan teve na finaleira com o Bruto. Falou assim, olha, não te reconheço, eu não escolhi entre tu e o Pátria, eu não escolhi tu. Eu simplesmente fiz o que eu achei que tinha que fazer, mas eu não quero ficar junto contigo. E vou me embora. Eu adorei isso. Pra mim foi uma das melhores coisas do episódio. E uma outra coisa que eu achei muito divertida nesse episódio, adorei nesse episódio, foi um detalhe, assim, né? Mas uma piada que eu adorei, que foi o noticiário na finaleira, mostrando algumas consequências do que aconteceu, e aí fala assim, vamos mostrar o que aconteceu com a presidência, e aí mostra a Ashley dando um discussão, assim, né? De tipo assim, eu não vou me calar, eu não vou renunciar, eu vou assumir a presidência, e aí corta pra ela no camburão, assim, no carro da polícia indo embora. Sofreu impeachment, tipo, a jornalista falando com muita tranquilidade, assim, assim, obviamente ela sofreu impeachment, né, foi deposta. Essa piada eu achei muito boa. Pra não dizer que eu sou um cara ruim, uma coisa que eu achei legal foi aquela hora que tava lá as horas de espera pro discurso do Pátria e tava a cadeirinha lá em alusão ao anúncio do Doomsday, né, pela Marvel, tipo, mesma coisa ali. Então essas tiradas eu acho legal, tá?
E pensando aqui, ó, Diegueira, olha só, pensa comigo como o final seria melhor se não fosse desse jeito, ó. Porque eu volto a dizer, Eric Kripke foi um covardão. Ele optou pelo mais fácil, pelo final feliz. Cara, Stranger Things, eu entendo que tenha final feliz, mas The Boys não tinha que ter, sabe? The Boys não deveria ter final feliz. Olha só, imagina se o Bruto, pensa que se não tivesse sido bem melhor, o Bruto, ele apertar o gatilho e ter vencido no final. E isso sim daria motivo pro Hughie ter atirado no Bruto com ódio. Então, pô, a série sempre foi uma sátira sobre como idolatrar os heróis acima de tudo leva, sei lá, uma decadência moral. The Boys sempre foi isso. Então imagina, se o Bruto ele libera o vírus e mata todos os supers ali naquele final, cara, eu teria aplaudido de pé pela coragem, sabe? Então, a gente tem essa fantasia do super-herói morrendo e daí sim, isso tá transformando o Bruto em vilão, tá? Então, o The Boys sempre mostrou que os super-heróis é um retrato do egoísmo, da depravação. São poucos heróis que se salvam ali, né? E se a gente pode pensar assim, ó, era só Kimiko ter usado o poder na Luz Estrela pra ela, então, perder os poderes e sobreviver e ter um final feliz com o Hughie. Beleza, podia perfeito. Ser isso, sabe? E o resto que morra, tô nem aí. E pensa comigo, mesmo que o Bruto tivesse liberado o vírus, isso aí não seria o fim dos super-heróis, porque eu acredito que o vírus morre sem um hospedeiro, eu acho que ele não ficaria eternamente no ar, e logo a VOD faz o quê? Tem o composto V, vai lá e fabrica mais supers, vai demorar 20 anos, vai, né? Ou inventa uma desculpa, o alcance do vírus é só dentro dos Estados Unidos. Inventa essa desculpa, tô nem aí. Só que ao invés disso, eles estão preocupados no The Boys México. Eu quero fazer um spin-off, o que eu vou fazer? Eu não posso matar todos os supers, né? Então eles querem tirar leite de The Boys e daí metem o presidente querendo fazer uma força-tarefa para monitorar os supers. Cara, eu tô muito irritado, Diego. Não, e mesmo, cara, que queiram fazer continuações, spin-offs, mesmo assim, cara, é muito simples tu manter a tua sugestão aí, Leandro, de matar todos os super-heróis e continuar, não precisa nem ficar voltando no passado e pegar um Vault Rising, pode continuar, porque é isso, velho, muitas vezes na série eles criaram soros e vírus e compostos e recriaram e replicaram. Isso é a coisa maior costura de roteiro é essa. Tanto é que o francês ali, numa padaria com meia dúzia de torradeira, ele fazia uma construção gigantesca. Os caras não vão fazer no laboratório da VOT um novo composto, ainda mais poderoso, vai fazer um V2, mais forte que o V1, né? Pega e faz uma continuação assim, ó, mete lá o Edgar dizendo que recomeçou com os supers, e daí depois de um tempo tu descobre que o Edgar criou um composto mega poderoso e injetou nele, e aí depois tu descobre isso, e toca a ficha, velho, meu velho, é isso aí, e sei lá, já começa matando a Luz Estrela, já de cara, já deixa o Hughie putaço, e aí o Hughie volta aí como um vingador, né, matando. Cara, olha só, eu aqui conversando contigo, a gente elaborou coisa muito tranquila de fazer. Então, não é desculpa, tá ligado? Eles poderiam ter matado os supers tranquilamente. Pô, cara, primeira temporada, os supers são os vilões. É isso que é pregado em The Boys. Os supers são os vilões, né? Os nossos personagens que a gente acompanha ali, né? O Bruto, o Rio, enfim, Leitinho. O que eles querem? Eles querem acabar com os supers. Pelo menos, assim, o Bruto, né? Ele chama a equipe dele pra isso. Então, seria legal ver essa pequena vitória do Bruto, e aí depois ele morre, como tu falou mesmo. Eu imaginei a mesma coisa que tu, imaginei exatamente isso, né? E ainda imaginei exatamente esse final, assim, legal, de tipo assim, o Hughie saindo correndo pra chegar lá na Kimiko e na Luz Estrela antes do vírus chegar nelas, e aí pedindo pra Kimiko salvar a Luz Estrela, e aí a Kimiko salva ela, entendeu? E aí Kimiko, aí eles tentam fazer alguma coisa pra salvar a Kimiko, e a Kimiko fala, não, quero me encontrar com o francês, eu já tô cansada já das mortes que eu cometi, me arrependo muito do que eu fiz. Pronto, cara, muito mais legal. Então... Aliás, eu acho que a Kimiko, ela só tem aquela irradiação do corpo dela quando ela usa os poderes, né? Não fica pra sempre, senão todo mundo que ela fica do lado morre. Eu acredito que seja isso. Sim, pois é, também tem isso, né? Também tem isso. Ninguém explicou nada. E o que tu achou da morte do pai de Aguera, com aquele brinquedo sexual na boca? Nada a ver. Tá, assim, é tosco, mas ao mesmo tempo isso aconteceu durante
o tempo todo, assim, The Boys, né? Mas o que me incomoda não é a morte dele, porque essas mortes toscas, rápidas, assim, engraçadas, elas sempre aconteceram em The Boys. O que me incomoda, na verdade, é algo que já vem acontecendo desde a terceira temporada, né? Na primeira temporada, tu tem lá uma dificuldade gigantesca pra matar o translúcido, lembra? Uma complicação, a pele dele é impenetrável, tem que enfiar uma granada no ânus e é super complicado matar ele. E, tá louco se ia aparecer um outro super, eles se cagavam de medo. Aí as coisas foram ficando cada vez mais levianas, e aí agora é isso, cara. Olha nesse episódio, o Leitinho e sei lá, o Rio e toda hora trocando porrada. Eles são humanos, eles não têm poderes. Toda hora trocando porrada com o Super como se não fosse nada, tá ligado? Aquela gata lá, aquela gatinha lá que né, como se fosse um animal. O outro cara também, que acho que é um cachorro, não sei o que tem o Super Faro. Tipo assim, cara, eles trocando porrada com eles como se não fosse nada. E aí o Allfather lá, o pai, quando ele enfrenta a Luz Estrela, sim, ele não dá chance pra ela. E ela é uma super, cara. Ela voa, ela tem o poder ela tem poder, ela tem o corpo mais forte. Aí o Leitinho chega assim, sem poderes, por trás do cara e coloca na boca dele. Então. Eu acho que o Eric Kripke, ele pensou na morte do Raio Negro lá no Multiverso da Loucura e decidiu que queria fazer algo pior. Vou satirizar. Mas, cara, velho, sei lá. Pode ser. E sabe que eu também tô de saco cheio, sabe? Eu acho que começaram a exagerar demais em piada, ao invés de se preocupar com o roteiro, né? O Testamento lá do francês, eu acho que foi longe demais com as piadas de anos, não sei o que lá. E daí é só piada de merda, piada de pênis toda hora, até na morte de Capitão Pátria tem isso. E quando é toda hora, quando é exagerado, assim, perde a graça, né? Pô, no começo era legal, mas agora todo personagem parece que é do ensino fundamental, tá ligado? Todo personagem solta piadinha, bagaceira. Então eu queria um roteiro bom, eu queria uma história, né? The Boys devia ter acabado na terceira temporada, eles não tinham história pra continuar 3, 4 e 5. Tudo isso dava pra resumir numa boa terceira temporada e finalizar em alta, Diego. E aí se eles fizessem isso, ia render muito mais os spin-offs, porque daí sim a galera ia querer ver mais de The Boys, porque ia terminar bem, entendeu? Aí tu ia, poxa, acabou, foi tão bom, vamos ver mais coisa. Daí tá, vamos ver o Rising se vai ser bom, vamos ver esse outro spin-off aí, vamos criar mais coisa. Aí tudo bem, aí justifica. Eu sei que a galera quer ganhar dinheiro de qualquer jeito, mas é que daí eu acho que eles se queimaram, sabe? Porque daí eles esticaram demais, ficou uma enrolaçada, perdeu a essência, perdeu a coerência, que é outra coisa, tá ligado? Que tu estava falando agora sobre as piadas que eu me lembrei, que me incomodou bastante, foi aquele personagem que é o senhorzinho, aquele lá que é das antigas, que trabalhava vendendo pipoca no cinema, e o tempo todo fazendo piada. Fulana, nós fizemos uma grande orgia em não sei qual ano, em Las Vegas. Fulana, toda hora, ficou muito repetitivo aquele personagem. No início tava legal, mas depois ficou muito repetitivo aquele personagem lá, que é o carinha lá do Stranger Things, né, que ajuda a Eleven lá e tal, né. Sim, e só pra finalizar aqui, pô, no final ali a gente tem então a Luz Estrela grávida, o nome da criança é Robin, que é o mesmo nome lá da ex-namorada do Huey, que foi morta pelo trem-bala na primeira cena da série. Então eu entendo, pô, é uma homenagem a uma pessoa que foi assassinada sem necessidade e deu toda a origem, a trajetória do Huey, que ele conhecia todo mundo ali. Mas, cara, eu só ficava pensando assim, ó, que audácia tu dar o nome pra tua filha da tua ex-namorada morta, cara. Eu não consigo gostar disso, Diego. É estranho, né? É estranho, tem que ser muito evoluído. A minha esposa nunca aceitaria um negócio desse. Tem que ser muito evoluído. Olha, muita terapia na jogada. Queria fazer um comentário antigo aí de um episódio que a gente não chegou a comentar, mas que tá dentro desses que a gente pulou, né? Eu acho que foi o episódio 6, o episódio que aparece a grande reunião do Supernatural, que eu achei divertida as mortes cometidas pelo senhor Maratona, né? Atravessando os amigos todos ali. E também comentar aqui o Kingo dos Eternos, né, se cansou de esperar aí um convite da Marvel para retomar os projetos e aceitou entrar pros The Boys ali, né, participou do episódio ali, tava ali na mesa ali conversando com a galera. Né? E agora sim, 2 frases pra terminar, depois eu não tenho mais nada pra falar desse episódio, a não ser a nossa nota pra temporada. Tipo assim, ó, eu achei do Neida o Leitinho meio que adotar o Ryan, sabe? Eu fiquei pensando assim, em qual momento da série os dois conversaram? Eu nunca lembro disso. Pra mim faria mais sentido, assim, o Huey e a Luz Estrela adotarem o Ryan do que o Leitinho, né? Mesmo assim, mas eu entendi diferente.
Eu entendi diferente, eu não achei que ele adotou o guri, eu achei que, na verdade, o guri tava meio de casinho com a guria, né? Que Com acho que é quem? filha, né? Não é filha do Leitinho? Não, ele tava de casinho com a neta do Stan Edgar lá, Ah, dos tá. tentáculos da boca, Tá, entendi. Eu achei né? que Mas era com a mesmo guria ali. assim, cara, Leitinho, Kimiko sobreviver, pra mim é muito covardia do Eric Kripke. Assim, ó, eu tô com um ranço dele, parecido com o do David Gordon Green, que destruiu Halloween e Exorcista. Só que o Eric Kripke, ele tem essa tara por enrolar. Ele não sabe acabar, Jagueira. Ele só pensa no dinheiro. Exatamente, exatamente. E é isso, né? Assim, antes do episódio ser lançado, eu vi um post falando que Supernatural era pra ter acabado 3 vezes. Bom, eu não sei dessas 3 vezes, né? Eu sei só da quinta temporada. Mas realmente, na quinta temporada é o final de Supernatural. Ali é muito claro que foi feita uma costura, assim, extremamente porca. E aí depois vai ficar um pouquinho legal. Mas assim, ó, lá na 12ª temporada vai ficar legal. Ali da sexta temporada até a oitava, nona, é uma enrolação horrível. Tem que ser muito fiel, como eu fui, pra aguentar ver todas as 15 temporadas de Supernatural. É que, eu gostava porque era nostalgia, eu me apeguei, passei pano. Mas, cara, não tem como, assim, foi uma enrolação, uma enrolação, uma enrolação. E aí é isso, né? O cara realmente tem essa característica e, mais uma vez, ele aplicou ela. Só que o problema é que, assim, Supernatural foi anunciando que tava ruim e aí só ficou quem era fã mesmo. Agora, The Boys, cara, The Boys era uma baita uma promessa. The Boys começou bem demais com a primeira temporada e com a segunda temporada. E aí a coisa foi caindo, caindo, caindo e a galera ainda ficou meio que esperando pra ver se ia melhorar. E aí não melhorou, não teve jeito. Vamos então para a nota da temporada 5 de The Boys. Eu quero já dizer que eu não gostei da temporada de Demolidor, mas The Boys, cara, por encerrar a série que a gente está acompanhando há 7 anos, que começou, como tu disse, começou tão bem, acabar desse jeito assim, cara, é inacreditável que a Prime Video conseguiu lançar neste ano de 2026 a melhor produção de super-herói, que é Invencível, né? E pelo menos até maio agora, né? E ao mesmo tempo lançou essa temporada tenebrosa de The Boys, que foi uma enrolation, né? Fizeram praticamente tudo errado. E para isso, meu voto de indignação, aqui meu voto não, né? Minha nota de indignação, eu vou dar nota 4,5 para essa temporada 5 de The Boys, porque eu achei muito ruim o jeito que encerrou as pontas, Diego. Não, é isso aí, eu tava na dúvida aqui entre 5 e 5,5, na verdade, mas eu vou fechar em 5, não tem como. Eu sou muito coração, eu gostei ali que terminou, gostei de ver o desfecho, coisa boa, me deu um alívio, sabe, assim, que terminou. Então alguma coisa ali eu gostei, mas acho que na verdade o meu gostar não é um gostar de elogiar, de dar uma nota boa, acho que é um gostar de se sentir liberto, assim, tipo, tá, acabou isso aí, que bom, terminou. Graças a Deus. E aí agora aqui conversando contigo eu consigo perceber melhor que não é que eu gostei que acabou, mas realmente deixou muito a desejar, muito a desejar. É uma pena, cara. Eu olho pra trás, eu lembro da primeira temporada, era bom demais, era promissor demais, cara, The Boys, assim, tinha tudo pra dar muito certo. E aí virou uma pataquada, uma atrapalhada, uma enrolação pra fazer episódio, pra ganhar dinheiro, e os episódios começaram a perder muito a essência e a história também. Então eu fecho em nota 5, tá, Leandro? 5, Aliás, assim. ó, deixa eu trazer informação, porque ontem rolou a premiere, né, último episódio, sei lá, em Los Angeles, não sei que cidade é, com todo o elenco de The Boys, e nem Anthony Starr, Capitão Pátria, e nem Cal Urban, o Bruto, eles foram. E ainda mais ficaram curtindo comentários falando mal da série acho que é no X, eu acho, no Instagram, sei lá. Então, pra ver como os dois estavam indignados. Então, ó, pro Anthony Starr e pro Cal Urban, eu passo o pano, tá? Cal Urban, Johnny Cage perfeito, assim, ó, meu Deus, sou apaixonado por esse homem. Tá aí, Anthony Starr, eu quero ver. O Cal Urban, como o Johnny Cage, calou a minha boca. Eu fui um que falei assim, cara, não vai ser bom. Não vai ser bom o Cal Urban de Johnny Cage, eu não esperava. E calou minha boca, foi muito legal. Mas claro, ele conseguiu, ele conseguiu mostrar que é um bom ator, Diego. Ele é um bom ator porque ele fez um personagem totalmente diferente do Bruto, sabe? Sim, verdade. E o Anthony Starr dispensa comentários, né? O cara carregou a série nas costas as 5 temporadas. Foi bom demais de assistir. Mas é isso. O que eu ia falar é que o último episódio foi pro cinema nos Estados Unidos, né? Que vergonha.
Ah, foi? Não lembrava disso. Ah, Nos Estados Unidos ele foi pro cinema, o último episódio lá. Não, Que vergonha. triste. Tá. É... Agora sim, preparem os lencinhos, porque chegou a hora da notícia triste por aqui para anunciar que sim, o Nerdverso Cast, esse podcast semanal, chega ao seu fim, né? Porque um dos 3 pilares está nos deixando para alçar voos maiores. Hoje é a última gravação de Doutor Diegueira, que sempre nos trouxe alegria, sabedoria, piadas, né? Deixou sua marca registrada na história do Brasil aqui pelo Nerdverso. Então, muito obrigado, Diegueira. Tu vai estar sempre nos nossos corações, aí sentiremos falta das tuas participações aqui. É, isso aí. Então eu agradeço demais aí o carinho que eu recebi ao longo desses 5 anos à frente aí, junto com o Leandro e com o Marcelo no Nerdverso, ou, né, 4 anos junto com o Marcelo, 5 anos junto com o Leandro. O Nerdverso foi criado na sala da minha casa em 2021 aí, né, a máscaras ainda na época da pandemia, e a gente foi crescendo muito com você, sempre ajudando, e foi um projeto espetacular, do qual tenho muito orgulho de ter participado, mas chegou um momento aqui que eu não posso mais continuar, e então eu deixo nas brilhantes e talentosas mãos aí dos meninos, mas o nosso podcast aqui, então ele vai sofrer alterações, e o Leandro e o Marcelo, então, muito em breve vão apresentando aí mudanças, novidades para vocês. Eu agradeço demais e gosto muito da frase que está no início e no final de Ultimato, dita pelo Tony Stark, primeiro na nave junto com a Nebula, né, na Milano, na gravação que ele está fazendo, tentando enviar para Potts, e depois só a gravação, a voz dele, quando a gente está acompanhando ali o velório dele, em que ele fala que parte da jornada é o fim. Ciclos se encerram, galera. Nem que a morte seja o fim de um ciclo, mas a gente espera que alguns ciclos da nossa vida possam ser encerrados de uma maneira tranquila, e é assim que eu espero estar me despedindo de vocês. Agradeço demais o carinho, e acho que, né, quando vê, a gente pode se encontrar ainda, a gente nunca sabe o que vai ser do futuro, mas nesse momento eu me despeço de vocês, e agora, quando as cortinas se fecharem, será um adeus. Então, agradeço demais. Brigadão, Diegueira. Como não tem como substituir o Diego no Nerdverso, ninguém teria essa capacidade, e por isso daí eu e o Marcelo, a gente conversou muito, a gente decidiu continuar com o projeto somente nós dois, e para isso acontecer, o podcast deixará de existir semanalmente, tá? A gente vai continuar com o YouTube, o Marcelo vai trazer aí muitas novidades sobre games, vai fazer live toda semana, eu vou continuar no YouTube com as coberturas semanais de algumas séries, de finais explicados de filmes, e de vez em quando, aí, eu e o Marcelo, a gente pode se reunir para fazer a cobertura de uma grande série, ou fazer um podcast especial, assim, com nós dois conversando, né, e talvez chamar algum convidado, sei lá, mas eu quero aqui, ó, a gente se comprometeu ainda a esse ano fazer a cobertura da 3ª temporada de A Casa do Dragão. Eu e Marcelo, então, estaremos de volta aí dia 21 de junho, durante 8 semanas aí, e já adianto que vamos lançar primeiramente os podcasts no YouTube, e daí 1 ou 2 dias depois vão vir aqui pro Spotify, tá? Então se inscrevam no YouTube aí para não perder nada, tem o link na descrição desse podcast. E claro, né, o Clube Nerdverso segue vivo, tem os membros do YouTube também. Quem sabe aí se a gente chegar a 200 membros, nível 2 aí, nível 2 para cima, eu e o Marcelo, a gente volte com podcast semanal, né? Daí já é um incentivo. E nós também temos que honrar aqui a nossa parceira, né? Então, ó, prestem atenção, guerreiros de Eternia, a batalha está prestes a começar. E você já pode garantir o seu lugar nessa aventura épica. A venda antecipada de Mestres Universo já está liberada na Cinesystem, então se preparem aí para retornar ao universo de He-Man e viver toda a emoção nas telonas.
corre aí para garantir o teu ingresso no site ou bilheteria da Cinesystem antes que o esqueleto domine tudo. Cinesystem é cinema além do filme, e nessa parceria com a Cinesystem, a gente tem sorteio de ingresso aí toda semana, a partir para quem é nível 2 do Clube Nerdverso, né, já concorre a ingressos. Também tem o prêmio mensal, que nesse mês de maio é um jogo da Corneta Jogos para se divertir com os amigos, né? A partir do nível 1, vocês têm acesso ao grupo do WhatsApp, e para fazer parte do clube é só virar membro do YouTube, ou tem um link na descrição aqui para quem curte fazer o Pix, né? Então, de qualquer forma, é um jeito de vocês ajudarem aqui o nosso projeto. Mas é isso, Diegueira. Vou deixar tu terminar aí com uma última frase. Aí, olha aí, pegou de surpresa com essa. Cara, minha última frase cuidem de vocês mesmos, sempre cuida de ti mesmo e entenda que, cara, não é possível dizer sim pra tudo, né? Se a gente diz sim pra tudo, minha última frase é a seguinte, ó, Leandro, quem diz sim pra tudo, diz não pra si mesmo. Essa é a minha última frase. Perfeito, então, nos encontramos no próximo Nerdversecast. Diegueira, boa sorte no Omelete.